Eita, título polêmico, thumb polêmica, o DS está atacando as igrejas, está atacando a religião gratuitamente. Gente, por mais difícil que pareça, tentem não levar pra esse lado. Esse vídeo aqui vai ser um desabafo, é uma experiência pessoal, mas eu sei que inúmeras pessoas vivenciaram e até hoje vivenciam coisas semelhantes às que eu passei. E algumas delas nem se dão conta, como eu também não percebia. Eu só percebi muitos anos depois. O quanto o meu psicológico foi abalado, o quanto ele foi comprometido, o quanto eu carrego traumas. E foi até difícil organizar todos esses traumas em um único vídeo. Eu vou falar sobre tudo aqui. Eu vou abrir o meu coração, eu vou contar coisas aqui que eu nunca contei pra ninguém. Eu vou falar sobre todos os danos psicológicos que a religião me causou. Adquirir mais um trauma escrevendo esse roteiro? Possivelmente. Mas eu acho que eu consegui resumir bem e eu espero de verdade que essa mensagem seja positiva, ela traga algum tipo de positividade pra seja quem está me assistindo. Vamos lá, como constantemente eu falo aqui, eu cresci na igreja evangélica, eu nasci e cresci na igreja evangélica e permaneci lá até os meus 28 anos sem nunca me desviar. Acho que eu nunca fiquei mais de 2 semanas sem ir à igreja. A igreja sempre foi a minha vida. O meu pai era pastor, hoje ele já é falecido e eu sinto muito a falta dele. Perder ele, sem dúvida alguma, foi a maior dor que eu já senti. E eu acho que eu nunca vou superar 100% essa perda, mas enfim, é claro que eu tenho muita gratidão por toda a educação que ele me deu, por tudo que ele já fez por mim, pelos valores que ele colocou em mim. Mas gente, eu precisei filtrar muita coisa. A maioria das coisas, muito do que eu recebi de ensinamento dos meus pais não era bom. E eu não os culpo, eu não culpo meus pais, porque não tinha uma má intenção deles, não, eles queriam o melhor pra mim. Eles acreditavam no que eles me ensinavam. A minha crítica, na verdade, é ao sistema, o sistema da igreja, o sistema religioso. Meu pai só era mais um que se alienou nesse sistema sem questionar. E é muito importante vocês levarem isso em consideração, porque eu acho que aqui eu consegui deixar claro que esse vídeo não é um ataque direto às pessoas que estão na igreja. Esse vídeo é sobre o sistema da igreja, que faz com que as pessoas se tornem destrutivas. Eu acho que todo mundo sabe que a igreja evangélica é bem famosa por condenar um monte de coisa. Eu acho que todo mundo já trombou com alguém assim, né, que falou que alguma coisa que você está fazendo tá te levando ao inferno. Só que muitas dessas coisas nem sequer estão na Bíblia. É coisa da religião, é coisa da crença, não é algo bíblico. E vai variar de igreja para igreja. Algumas igrejas são mais rígidas, outras nem tanto. Mas mesmo as igrejas mais liberais, tem ali uma listinha de coisas que você não pode fazer. E logicamente eu cresci com todo tipo de restrição que você puder imaginar. E graças a isso, eu tive problemas psicológicos na infância e principalmente na adolescência. Eu acho que a adolescência acabou sendo mais conturbada. Eu vou dividir esse assunto aqui em 3 partes pra ficar mais organizado. A gente vai começar com a infância, que é a base de todos os meus traumas, e eu pago algumas consequências até hoje. A adolescência, tudo fica pior na adolescência, né? Quando a gente vai chegando ali na idade de querer namorar. Sem dúvida nenhuma, essa foi a pior fase da minha vida, onde a religião foi mais destrutiva. E por fim, a fase adulta, que é a consequência de todo estrago feito. O estrago começa na infância, e muita gente não entende essa parte porque o que o pessoal da igreja acredita? Eles acreditam que você nascer na igreja é bom, você nasce puro, você não se contaminou com as coisas do mundo, você não se contaminou com o pecado, você não se contaminou com nada de ruim que o mundo oferece. E teoricamente regra existe pra todo mundo, mesmo uma criança que cresceu fora da igreja, ela também tem regras. Toda criança aprende que tem um monte de coisa que ela não pode fazer. Então qual é a diferença, né, de uma criança que cresceu na igreja para uma criança de fora da igreja? Ambas estão aprendendo ali coisas que elas não podem fazer. Onde está o problema? O problema é que a doutrinação da igreja evangélica se baseia em 2 sentimentos: o medo e a culpa. E esses sentimentos crescem juntos com a gente. Eu não me lembro de uma época que eu não tinha esses sentimentos atormentando a minha cabeça. A gente é programado assim e isso vai assombrar a gente pro resto da vida. E por que isso acontece? Porque fora da igreja as regras são práticas. A gente entende o porquê delas existirem. Por que uma criança não pode comer muito doce? Porque se ela comer muito doce, ela vai passar mal. Por que uma criança precisa guardar os seus brinquedos? Porque se ela deixa os brinquedos espalhados, pode alguém
pisar, quebrar, ela mesma pode machucar. Quando não tá organizado, fica difícil ela achar um brinquedo que ela quer. E assim, nesses casos também existe medo e culpa, mas é proporcional, essa é a questão. Medo é um sentimento importante, gente, é uma defesa. É importante eu ter medo de passar mal ao consumir muito doce, isso vai me fazer consumir com moderação. E se eu comer demais e passar mal, eu vou ficar culpado, e isso vai me fazer pensar 2 vezes antes de extrapolar de novo. Agora, na igreja, além de muita coisa ser proibida, são coisas comuns com consequências muito desproporcionais. Por exemplo, eu não podia assistir anime, eu não podia assistir Dragon Ball. Por que eu não posso assistir Dragon Ball? Porque isso vai me levar a ser torturado, queimado por toda a eternidade com as criaturas mais horripilantes que se possa imaginar. Isso é o que eles ensinam pra uma criança de 3, 4 anos, é o que a gente aprende. E aí o que uma criança pensa? Nossa, mas e meus amigos? Meus amigos assistem Dragon Ball, eles vão pro inferno? E a gente aprende que sim, nossos amigos, se não converterem ao evangelho, vão todos queimar por toda a eternidade. Isso acaba também gerando muita tristeza na gente. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava imaginando meus primos, meus tios, pessoas que eu amava, pessoas que eu era apegado, eu ficava imaginando eles lá gritando de dor no inferno, eu dormia pensando nisso. Gente, vocês acham que isso é saudável? Né? Vocês acham que essa situação que eu tô descrevendo é saudável? E eu só tô começando, cara, isso aqui é apenas o começo, vai piorar muito ainda. Bom, e a lista de coisas comuns que eu não podia fazer na infância porque era pecado é grande, galera, a lista é grande. Mas tem um item dessa lista que eu tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender. Vocês já viram TDAH ser condenado? Ser considerado pecado? Vocês já ouviram falar disso? Pois é, eu nunca falei isso aqui pra ninguém. O que acontece? Lógico que eu não sabia que eu tinha TDAH, meus pais também não. Enfim, uma das características, um dos sintomas do TDAH é conversar sozinho. Mas não é como se eu estivesse conversando com alguém, não é como se eu estivesse em um diálogo. Não, cara, não é nada disso. Na verdade, é só o pensamento da gente. A questão do TDAH é que ele começa a pensar coisas e involuntariamente o corpo corresponde ao pensamento. A gente pensa e sem perceber, a boca reproduz o que a gente tá pensando. E dependendo até gesticula. E é engraçado porque quando a gente tá lembrando de um diálogo que a gente teve com alguém, aí fica realmente parecendo que a gente está conversando com alguém, porque a gente fica ali gesticulando como se a gente estivesse numa conversa, mas cara, eu só tô lembrando de uma conversa. Eu andando na rua é a coisa mais engraçada que você pode imaginar. Parece um doido conversando sozinho, ali gesticulando, e cara, quando eu me dou conta que eu tô fazendo isso, eu fico com muita vergonha, e isso já aconteceu algumas diversas vezes. Isso inclusive acontece toda vez que eu gravo um vídeo, quando eu estou pensando na frase seguinte. Eu costumo falar ela um pouco mais baixo antes de gravar, eu não percebo que eu faço isso, é involuntário. Mas eu até separei um exemplo aqui que eu gravei pra vocês verem como funciona, olha só. Mas tá surgindo uma certa tendência, eles estão populares, se tá na internet, vamos reagir. Tá surgindo essa tendência aí. Parece que tá surgindo essa tendência aí. Olha só que doideira, cara. Antes de falar a frase, enquanto eu estou planejando ela ali, eu vou falando, dá pra escutar. E aí pensando, inclusive, eu já me expresso, né? Percebem que tem ali a questão da linguagem corporal. Todo mundo concorda que não é algo muito padrão de se ver, né? Ok. O que acontece? Quando meu pai chegava no quarto e ele percebia que isso estava acontecendo, ele já me questionava. Com quem você tá falando? Você tá orando? E eu respondia, não, pai. Sabe o que ele falava? Então é demônio. Repreende que é demônio. Não tem ninguém aí, você não tá orando, você tá conversando sozinho, você tá conversando com o demônio, isso é demônio. Isso eu criança, cara, isso eu criança. Pensa no terror que ficava na minha cabeça. Toda vez que eu pensava em algo e eu involuntariamente falava ali o meu pensamento, toda vez eu achava que eu tava pecando. O coração acelera só de lembrar, cara. O coração acelera só de lembrar. Meu Deus, me perdoa, eu não tô falando com o demônio não, meu Deus, limpa minha mente. Tinha uma época da minha vida que eu ficava pedindo perdão a Deus o dia inteiro. Parecia louco, né? Parecia paranoico. Mas realmente a gente começa a ficar paranoico, e não só por essa questão de falar sozinho, na verdade por diversas outras questões que aconteciam ao longo do dia. Eu já vou comentar sobre essas coisas, mas eu achava que eu tava pecando o tempo inteiro. Antes de falar sobre essas outras coisas que também me levavam a sentir culpa, que eu também achava que eu estava pecando, eu acho interessante falar sobre essas questões neurológicas, questões psicológicas, porque tá aí uma coisa que é muito demonizado na igreja até hoje. Qualquer tipo de tratamento psicológico é demonizado. Pessoas que buscam esse tipo de tratamento, que se consultam com um psicólogo, que tomam remédio pra depressão, que tratadamente, não pode, você tem que orar. Isso é demônio agindo na mente, é por base de oração que você vai resolver. Porque tem isso também, tudo
de ruim que acontece com você é culpa sua. É porque você não agradou a Deus corretamente. Então a pessoa que chega ali com depressão, a pessoa que já tá se culpando por um monte de coisa, ela sai da igreja mais culpada, porque se ela está nesse estado, é porque ela deu brecha pra Satanás. E na minha cabeça é uma questão tão simples. Se você quebra um braço, você não vai orar a Deus pra colar o seu osso. Imagina você lá com a fratura exposta. Meu Deus, eu tenho fé na tua palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me fraturou. Não, cara, você vai a um profissional, você vai em um ortopedista. A mente também adoece, cara. Inclusive, falando de TDAH, é uma questão física, não é uma questão espiritual. TDAH é físico e também não é comportamental. Não dá pra eu aprender a ser diferente. Existem tratamentos, é medicina. E essa é uma condenação muito comum na grande maioria das igrejas de hoje. Se você procura esse tipo de tratamento psicológico, você é tratado como alguém que não tem fé o suficiente, que não tem confiança em Deus, você é tratado como alguém que não é um cristão de verdade. Na verdade, a igreja quer cortar todo o nosso tipo de contato com qualquer coisa que não seja da própria igreja. Você precisa ficar fechado ali dentro da bolha, sem contato com o mundo exterior. Por isso, inclusive, as igrejas não costumam aceitar muito bem uma pessoa da igreja namorar com alguém de outra religião, justamente para não se contaminar. Isso rola, inclusive, até mesmo com pessoas de igrejas diferentes, tá? Porque tem isso também, as igrejas, elas também condenam umas às outras. Rola essa rixa, elas problematizam os costumes das outras igrejas. E assim ela vai prendendo a gente, através da culpa e do medo. E a lista de coisas que eu não podia fazer é gigante. Músicas que não eram cristãs, eu nunca pude ouvir. E eu lembro que às vezes eu tava na rua, aí tava rolando uma música em algum lugar, e às vezes no automático a gente pega e balança a cabeça assim, e aí já vinha a culpa. Meu Deus, eu tô pecando, me perdoa, me perdoa. Eu fui conhecer Red Hot, Guns N' Roses há 5 anos atrás, cara. E mesmo assim demorou um pouquinho até eu conseguir ouvir sem me sentir culpado. Animes, tudo do demônio, eu nunca pude assistir. Disney, nem pensar, né? Disney era tudo do demônio também. O Homem-Aranha faz assim pra mandar teia, é o gesto de Satanás, não pode. Eu já tive que jogar muito brinquedo, muita roupa que eu ganhava de presente de aniversário. Imagina, cara, imagina essa situação, uma criança ali depois da festa de aniversário, empolgado com os brinquedos novos, mas aí tinha que fazer uma seleção, né, do que ia, o que não ia pro lixo. Eu era uma criança, cara, eu só queria brincar. E eu nem cheguei na parte pior que é a adolescência, né? Segura aí. Mas essa questão da culpa era tão presente na minha cabeça que chegou um ponto que eu mesmo jogava as coisas fora, né? Não precisava me falar nada. Eu tinha vontade de brincar com algumas coisas e às vezes eu mantinha alguns brinquedos escondidos, né? Eu escondia, por exemplo, cartas de Yu-Gi-Oh!, aquelas figurinhas de Pokémon. Mas eu ficava com muita culpa e essa parada atormentava tanto a minha cabeça que acontecia de eu ter pesadelo à noite, aí acordava no meio da noite e de noite mesmo eu jogava tudo fora, né? Acreditando que algo ruim acontecia comigo. Isso aconteceu algumas vezes. Eu também lembro de um tio que eu tenho muito apreço. Uma vez ele me deu um box da Disney, né, com alguns livros da Disney, era a coisa mais linda. E cara, eu tive que queimar, velho, eu tive que queimar. O problema é que várias dessas coisas são consideradas erradas só porque sim. Às vezes era por causa de algum boato, mas era coisa da religião, não era da Bíblia. E é por isso que eu concordo quando alguém como o Thiago Santinelli, que é alguém que eu me identifico muito, eu tenho muita vontade de um dia conhecer esse cara, poder conversar com esse cara, porque ele relata coisas que ele vivenciou que são muito parecidas com as coisas que eu vivenciei. E uma das coisas que ele fala é que ele não concorda que uma criança deva ser criada em uma religião, que uma religião deve ser imposta a uma criança. Deveria existir uma idade mínima até a criança, né, até a pessoa ter a maturidade e escolher o seu próprio caminho. Existe uma grande diferença de uma pessoa que escolheu seguir uma religião depois de adulta, de uma pessoa que nasceu dentro da religião. A pessoa adulta que escolheu seguir uma religião teve uma escolha. Eu não tive uma escolha. E aí talvez você pensa, poxa cara, mas ninguém tem escolha, a gente não escolhe o que a gente aprende, a gente não escolhe onde nascer, a gente aprende os ensinamentos dos nossos pais e é isso, mas não é bem assim. Um exemplo muito prático, hoje eu sou agnóstico e eu tenho uma filha de 12 anos. Cara, eu fui pai muito jovem, sem o menor preparo pra ser pai. E a religião teve parcela de culpa nisso também, a gente já vai chegar lá, lá na fase adulta. Mas vamos lá, né, falando da minha relação com a minha filha, é claro, gente,
seguinte, é claro, eu vou ensinar pra minha filha o que eu acredito. É impossível que ela não seja influenciada por mim, lógico, pô. Ela convive comigo, sou eu que educo ela. Ela me escuta conversando sobre essas coisas. Eu converso com ela sobre essas coisas. A diferença é que, apesar de hoje eu não acreditar na religião evangélica, eu não proíbo a minha filha de acreditar. Ela não é prisioneira dos meus ensinamentos. Ela não é escravizada pelo medo e pela culpa. Na minha casa, não. Eu cresci aprendendo que tinha um monte de coisa do mundo que não podia entrar na minha casa. Pois é, cara, eu tenho essa listinha. Na minha casa não entra esse terror psicológico. Na minha casa não entra essa imposição religiosa. Na minha casa não entra desrespeito, não entra preconceito, não entra discriminação. E eu falo isso com muita tranquilidade. A minha filha hoje tem a liberdade de escolher o que ela quiser pra vida dela. Como eu disse, é lógico, por influência minha, ela vai ter uma tendência a não querer seguir nenhuma religião. Ela vai ter essa tendência, porque eu não ensinei ela a seguir uma religião. Mas se acontecer dela chegar pra mim e falar: pai, eu quero conhecer a igreja evangélica, eu vou dizer pra ela: tá, vamos lá, eu te levo. Pai, eu fui e gostei. Eu acho que você tava errado, eu não acredito do jeito que você me ensinou, não. Eu acho que aqui é o meu caminho, aqui eu me encontrei. Vai fundo, filha, seja feliz. Tenta ser melhor do que as pessoas que a gente costuma ver por aí, mas seja feliz. É a vida dela, é a escolha dela. O que eu posso fazer? Agora, vocês acham que dentro da igreja a gente tem essa liberdade? Vocês acham que eu tinha essa liberdade? Vocês acham que uma pessoa da igreja pode chegar assim pro seu pai e falar: pai, eu não tô acreditando muito nisso aqui não, cara. Eu acho que eu não quero seguir religião nenhuma não. Vocês acham que uma pessoa da igreja tem essa liberdade? Ou então chegar e falar que quer seguir uma outra religião? Ou quem sabe pelo menos visitar outra religião? Porque eu não podia nem passar perto, cara. Ou vocês acham que é de boa uma pessoa dentro da igreja chegar pro pai e falar: pai, eu sou gay? Ou eu sou lésbica? A igreja ensina uma coisa, mas vocês acham que as pessoas têm essa liberdade de seguir um outro caminho? Não existe esse espaço. Não existe possibilidade de você seguir a sua própria vida pessoal. Cara, isso não existe. E aí quem tem isso na cabeça sofre. Qualquer um que decida seguir um caminho diferente do que ele foi ensinado vai realmente comprovar que o inferno existe. Porque a vida vai virar um inferno aqui na Terra. Por causa da pressão familiar, por causa do desprezo da família. O medo vai tentar te impedir de seguir o seu próprio caminho. E se por acaso você conseguir enfrentar esse medo e mesmo assim trilhar o seu próprio caminho, a culpa vai tentar trazer você de volta. A culpa vai tentar puxar você pra trás. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas quando a gente vai entrando pra adolescência. A famosa quinta série, né? Pois é. E aí o negócio vai ficando mais destrutivo. Cara, eu odeio os meus tempos de escola. Eu vejo muita gente falando que tem saudade, né? Poxa, saudade da época de escola. Pois é, eu tenho traumas. Eu não tenho saudade. Definitivamente eu não tenho saudade. Não foi bom pra mim. Porque quando alguém chega na escola todo deslocado, todo diferente, muito inseguro, eu era muito inseguro, eu tinha muito medo de tudo. O mundo pra mim era uma oferta de Satanás pra me levar ao inferno. Era um lugar hostil. A gente tem que entender, velho, que, poxa, pra uma pessoa que vai ali no culto uma vez por mês, né? Ouve falar algumas coisas ali, mas era uma vida ouvindo essas coisas dia após dia, o tempo inteiro ouvindo: o mundo jaz no maligno, lá fora o mundo é cruel, né? Lá não tem o amor de Cristo, lá fora Satanás vai te tragar, né? Ele anda bramando como leão. Eu ouvi todas essas coisas e se você cresceu na igreja, você se identifica com todas essas frases. E pra igreja evangélica, qualquer pessoa de outra religião tá indo pro inferno. Não tem Deus, não existe Deus fora da igreja. Mesmo pessoas de outras religiões cristãs, como a igreja católica, pro evangélico católico também tá indo pro inferno. Não existe Deus na igreja católica, não existe Deus em lugar nenhum. Tudo é do demônio. E se pessoas são felizes lá fora, se estão sendo abençoadas, não, na verdade é engano do demônio. É uma felicidade passageira. Não existe felicidade autêntica fora da igreja. E aí a gente chega todo recluso na escola e é tratado como esquisito, lógico, a gente é esquisito mesmo. Eu era o bobão da sala, sabe aquele bobão? Toda sala tem um bobão, né, que todo mundo zoa. Pois é, eu era esse cara. Não tinha nada de legal em ser eu. E pra piorar, eu ainda tinha TDAH. Né? Eu era um retardado completo. E aí, meus amigos, nessa idade, né, por volta ali dos 12, 13 anos, é justamente quando a gente começa a querer namorar, a gente começa a desejar, a gente começa a enxergar a colega ou o colega de forma diferente. Só que não, beijar era pecado também. A menos que eu tivesse um namoro com a intenção de casar, né? Aí podia. Só que aí é foda, né, cara? Porque eu não acho que tinha muitas meninas
meninas de 13 anos que estariam dispostas a me beijar em troca de se casar comigo no futuro, né? Eu não acho. Aí a gente se recolhe, né? Essa parada não é pra mim. E aí, mais uma vez, a gente volta a ser alvo de zoação. Você é viado, né, velho? Esse cara não pega a mulher. Tipo, ir atrás eu não ia mesmo, mas às vezes acontecia, né? De uma menina chegar e pedir pra ficar comigo e eu recusava. E às vezes a menina era bonita e eu recusava. Não jogava futebol, porque torcer pra time também era pecado, não podia. Então eu acabei não criando interesse por futebol. Vai juntando, não pega a mulher, não joga futebol. Aí os caras falavam de meninas perto de mim. Você tá ligado como é que o papo é, velho, né? Falava de corpo, falava de sexo. E aí eu ficava desconfortável porque era pecado e saía de perto deles. É viado. Você é viado, né, velho? Eu recebia ataque homofóbico sem ser homossexual. E esse é um ponto até interessante, é interessante falar sobre isso, porque pra uma pessoa que se descobre LGBT dentro da igreja, é muito pior. A reprovação é muito maior, lógico. A pressão é muito pior. O mundo já é hostil pra essas pessoas já têm muita pressão fora da igreja. Mas dentro da igreja é ainda muito pior, a reprovação, a rejeição é muito maior. Eu não consigo imaginar a pressão que é na cabeça dessas pessoas. Deve ser aterrorizante, cara, deve ser aterrorizante. E é por isso, inclusive, que eu tenho um carinho muito grande pela comunidade LGBT. E sempre quando eu posso, eu tenho o meu posicionamento sempre pró, né, sempre a favor das causas LGBT. Porque vindo de onde eu vim, eu sei o quanto eles são hostilizados, eu sei o quanto a pressão é grande pro lado deles. Eu vi isso muito de perto, cara, eu vi isso muito de perto. E tipo assim, eu olhava pras meninas, eu sentia atração, mas logo em seguida vinha a culpa, pensamentos impuros. Meu Deus, me perdoa, Deus, eu tô pecando de novo. Só de pensar já era pecado. E é claro, eu acho que eu não preciso nem falar que menina nenhuma da minha idade me levava a sério, né? Claro. Você é viado, né, velho? Eu já fui rejeitado de várias formas. Sabe o que é foda? Os meus pais não cresceram na igreja evangélica. Eles curtiram a juventude deles, eles namoraram, eles foram pra balada, eles aproveitaram. Aí na minha vez, não pode, é pecado. Você não quer. Você não quer viver essas coisas. É ruim. É muito mal, você não quer. E a minha transição da infância pra adolescência, da adolescência pra vida adulta foi extremamente problemática. Foi um desastre, cara. Eu sinto que eu pulei algumas etapas. Eu sinto que eu não vivi essa fase como eu deveria ter vivido. Foi um estrago na minha cabeça e tudo isso gerou alguns traumas. E vai piorar muito ainda, gente. Vocês acham que tá acabando? Não. Não, ainda não. Inconscientemente, meio que eu não queria crescer. Ou pelo menos eu não sabia como crescer. E é claro que eu não percebia isso. Mas a psicologia tem um nome pra isso, eles chamam de síndrome do Peter Pan. Eu com os meus 15 anos não tinha assunto com ninguém da minha idade, eu não me identificava com o pessoal da minha idade. Inclusive eu me dava muito melhor com os moleques de 12 anos da minha rua. 11, 12 anos, 10, né? Eu chegava da rua e eu ia brincar de esconde-esconde, velho. Ia pular amarelinha e ia brincar. Eu brinquei de carrinho e de bonequinho até meus 16 anos. Chegou um ponto que eu já tinha vergonha, né? Eu já não brincava em público, eu brincava ali escondido em casa ali, mas eu ainda brincava. Os meninos da minha sala falando de namorar, né? Uns perdendo a virgindade e eu queria brincar. Eu inconsciente me apegava à minha infância, porque a adolescência pra mim parecia aterrorizante. Eu não fui preparado pra ser adolescente. Olha só o estrago, é terrível a sensação de ter perdido uma parte da minha vida. Não tem como isso ser devolvido. Olha só o que a religião fez comigo. Inclusive, isso reflete na minha personalidade até hoje. Não é algo que dá pra você superar também. Tipo assim, a gente vive bem, a gente convive com essas coisas. Mas até hoje eu continuo gostando de umas coisas até mais infantis, como jogos, brinquedos. Eu amo colecionar brinquedos, né? Camisas de super-heróis, de animes, de desenhos. E cara, adivinhem, eu fui julgado na igreja por isso também. Mais culpa. Isso é muito curioso. A igreja te aprisiona, elas te aprisionam dentro de um padrão, e isso gera alguns traumas, e o seu comportamento por causa desses traumas também é condenado. Eles te culpam a vida inteira e depois o resultado de toda essa culpa também é motivo de você ter mais culpa, porque esse comportamento meu também não tá no padrão. E a sua tentativa de buscar um psicólogo pra tentar consertar essas coisas, né, pra se tratar, também é condenada. Não pode. Como não se revoltar? Como não se revoltar? Eu já comento sobre esse caso, né? Sobre quando eu fui julgado pelo meu comportamento. Eu já falo sobre isso mais adiante. Antes disso, teve um acontecimento que virou a minha vida de cabeça pra baixo. Sim, meus amigos, eu consegui, eu me tornei um adulto, me tornei um homem. Eu tive as minhas aventuras amorosas, inclusive se preparem, porque agora eu vou listar todas as meninas, né? Todas as vezes que eu já beijei na boca ao longo de toda a minha vida, eu vou listar
Foram duas, cara. A segunda menina que eu beijei é a que eu tô casado hoje, há 12 anos. Eu achei uma menina que topou casar comigo em troca de um beijo, eu achei. Vocês acharam que seria impossível, né? Eu consegui, pobre coitado. E foi problemático também. Eu casei com meus 20 anos com a minha namorada de 17 grávida. Falta de diálogo com os pais. Eu nunca tive uma conversa de educação sexual com os meus pais. Eu lembro que quando eu tive essa conversa com meu pai, quando eu cheguei pra ele e falei que a minha namorada tava grávida, ele teve um choque, foi um choque muito grande pra ele. E ele me perguntou, cara, já que vocês iam fazer alguma coisa, por que não se preveniram? Por que vocês não usaram preservativo? Só que essa foi a primeira vez que eu conversei sobre sexo com meu pai. Meio tarde, né? Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar essa palavra, preservativo. É lógico, eu sabia o que era, né? Eu também não morava numa caverna. Quer dizer, até um certo ponto sim, era uma caverna, mas... Tá, eu sabia o que era. Mas esses assuntos eram proibidos, cara, né? Não podia falar sobre isso, era pecado. Era pecado até pensar nisso, que dirá falar, né? E eu lembro que eu respondi, pai, por que você acha que eu compraria um preservativo? Era pecado, eu não premeditei, eu juro, eu não saía de casa com a intenção. Eu não ia premeditando as coisas, eu ia pra casa da minha namorada e no calor das coisas, as coisas acontecem, cara. E assim, eu não tô querendo tirar a culpa da minha irresponsabilidade, a culpa da minha inconsequência, né? Minha e da Rayane também, minha esposa. Mas eu sinto que se tivesse rolado essa conversa sobre educação sexual, se não fosse um tabu, talvez muita coisa poderia ter sido evitada. Porque do jeito que eu fui criado, velho, sem chance de eu entrar numa farmácia pra comprar preservativo, você tá doido? Além de eu não ter coragem de fazer isso, nesse momento vinha a reflexão e não, cara, não, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Mas no calor da coisa, a coisa acontece, né? Aí o papo muda. Hoje a gente tem plena convicção que nem eu e nem a minha esposa estávamos prontos pra esse casamento, estávamos prontos pra ser pais. A gente fez o nosso melhor, mas foi um negócio sem um mínimo planejamento. Ela estudava ainda, eu ganhava um salário mínimo, não tinha uma casa, não tinha carro. E hoje, é claro, eu amo demais a minha filha, por ela eu não tenho arrependimentos. Eu faria tudo de novo igualzinho pra garantir a existência dela, mas todo o resto foi péssimo. Inclusive a gente não aproveitou muito o nosso namoro, né? A gente não aproveitou muito os nossos primeiros anos de casado. Eu lembro que no início era tudo correr atrás de arcar com as responsabilidades, sem o mínimo preparo. E adivinha? Mais culpa, a culpa do pecado. Isso que você está vivendo é a consequência do pecado, é a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Olha só, galera, eu lembrei de um caso, depois que a igreja do meu pai acabou, eu fui procurar por outras igrejas. E eu e a minha esposa fomos parar numa das igrejas filiais da Lagoinha. Sim, aquela mesma do pastor André Valadão, que sugeriu o extermínio das pessoas da comunidade LGBT, e também do pastor Lucinho, que falou com a maior naturalidade do mundo que ele beijava a própria filha. Sim, essa mesma igreja. E eu entrei em uma dessas igrejas, eu marquei uma conversa com o pastor, porque eu tinha interesse em entrar pro Ministério de Louvor. E eu lembro que ele fez alguns questionamentos, ele fez uma pequena entrevista com a gente, e ele começou a perguntar algumas datas, ele perguntou quanto tempo a gente tinha de casado, eu respondi 5 anos, né, na época tinha 5 anos de casado. Ele perguntou a idade da minha filha, eu falei, ela tem 4 anos. E aí ele, não se contentando com a resposta, ele começou a pegar os meses. Ele falou, mas ela nasceu em que mês? Em que ano ela nasceu? E aí eu falei, ela nasceu em 9 de junho de 2012. Tá, e qual é a data de casamento de vocês? Entendem, cara, o que ele tava querendo saber? Ele queria saber se quando eu casei, se eu casei em pecado. Ele queria me julgar pelo meu passado. Por que essa pergunta seria relevante, cara? Isso foi há 5 anos atrás. E hoje em dia, né, o que sobrou de tudo isso? Tem gente que me vê lá no meu canal, Universo DS, me vê fazendo conteúdo de Fortnite, ficando muito empolgado com as coisas de Lego. E eu ali empolgado, né, quando chega uma skin nova de Lego. E tem gente que acha que ali eu tô num personagem, mas não, cara, não. Esse literalmente sou eu. Eu já tomei hate por causa disso, inclusive. Teve um cara que falou que eu fingi estar empolgado com o Fortnite Lego, mas não, cara. Eu realmente gosto de jogos com a proposta mais infantil, assim como o Lego. Eu gosto de brinquedos. Até hoje, quando eu entro numa loja de brinquedo, eu fico viajando assim nos brinquedos, eu fico com vontade de comprar. Quem lembra do meu cenário antigo, lá da outra casa, era só brinquedo. Olha só, eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar. E no meu primeiro emprego, eu saía do trabalho e ia pra uma loja de brinquedo e comprava brinquedo pra mim. E não era brinquedo original não, cara. Eram os bonequinhos desses que a gente compra em qualquer loja de esquina. E eu lembro também que eu pedia pra moça da loja embalar, eu falava que era um presente pra um primo meu, é lógico que eu não falava que era pra mim, né? Mas era tudo pra mim. E tipo assim, não era pra brincar não, tá? Eu não brincava com brinquedo, eu realmente parei de brincar aos 16 anos. E olha só como são as coisas, cara. Eu com 18 anos, 2 anos antes disso, eu ainda brincava com brinquedos, 2 anos depois disso,
isso eu já era pai de família. Olha só, cara, que linha temporal louca. Mas sim, na cidade eu já não brincava com brinquedo, eu gostava de colecionar, eu gostava de ter eles ali guardados na minha gaveta, eu tinha satisfação de saber que eles estavam lá. Eu ainda tenho parte desses brinquedos, inclusive, eles estão ali todos guardados em uma caixa. Eu tenho um carinho por eles, e alguns da minha infância, inclusive, que eu guardei, né, que sobreviveram à minha infância. Eu gosto muito de desenhos animados, mas é claro, eu gosto de coisas adultas também. Eu não sou uma criança, eu sou um adulto, eu arco com as minhas responsabilidades, eu tenho decisões maduras pra tomar, porque tem isso também, né, muita gente confunde com imaturidade, mas não. Acontece que eu sou um adulto com esses gostos, porque alguns gostos simplesmente não foram embora quando deveriam. E hoje eu entendo que é porque eu fui impedido de viver essas coisas no momento certo. É como se uma parte de mim tivesse ficado presa lá na infância. E como eu já comentei, eu também fui julgado na igreja por causa dessas coisas. Mano, é impossível não se revoltar. Mas o que rola? Hoje a grande maioria das minhas camisas são de super-heróis, são de desenhos, animes, jogos, praticamente todas. Percebem que é tudo que eu era restringido na minha infância. Roupas, brinquedos, tudo que eu era obrigado a destruir. Olha só que merda. E aí teve uma vez que eu fui chamado a atenção por causa dessas camisas, por gostar muito de jogos. Aí já não era a igreja do meu pai também, né? Já era uma outra igreja. Mas eu lembro da pastora falando que eu tinha que crescer, que eu já era casado. E eu não esqueço disso, ela usou um versículo, né? Ela usou 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei pra trás as coisas de menino. E ela falava, tá na hora de deixar as coisas de menino pra trás. E cara, eu tenho muito orgulho de falar isso aqui, senhora pastora, você estava errada. Eu lembro que você falou isso numa época que eu estava desempregado e de fato eu tenho essa responsabilidade de sustentar minha família. E olha só que irônico, né? Foi justamente das coisas de menino, né? Dos meus joguinhos de criança que veio o meu sustento. Se eu tivesse sido um pouquinho mais adulto, talvez eu tava desempregado até hoje, quem sabe, né? E se por um lado a igreja não conseguiu me abraçar, eu fui abraçado por 100 mil pessoas aqui na internet. E é por isso que hoje eu tenho muita gratidão a todos vocês que me seguem, porque foi só depois de casado que eu pude correr atrás dos meus sonhos. Olha só, cara, quando eu me formei no ensino médio, meu pai perguntou o que eu queria ser da vida, ele queria me pagar uma faculdade. E eu falei, pai, eu quero fazer teatro, eu quero seguir uma carreira artística, é o que eu quero. E, cara, eu lembro dele ter ficado muito nervoso quando eu falei isso, ele falou que ele não pagaria, porque teatro não é coisa de cristão, porque o ator tem que fazer um monte de coisa ali que não condiz com a realidade cristã. E acabou que eu não fiz faculdade nenhuma, eu fui trabalhar com outra coisa qualquer. Anos depois, minha mãe pagou pra minha irmã o mesmo curso que eu queria fazer. Mas enfim, é justamente por causa de tudo isso que eu passei, que a ordem das coisas na minha vida é toda maluca, é toda invertida. Eu me casei, tive filhos, e aí quando era pra eu estar com uma profissão estável, foi quando eu decidi virar um adolescente youtuber. Tinha tudo pra dar errado, mas deu certo, né? Eu agradeço de novo, gente. O apoio que eu recebo de desconhecidos todos os dias, eu não tive da minha família. Repito, eu entendo que não foi por maldade, eu não culpo os meus pais. Eles acreditavam que eles estavam me preservando de algum mal, mas isso não diminui o mal que isso me trouxe e não diminui, não me devolve tudo o que eu perdi. É foda, né, cara? Percebem como essas pequenas coisinhas vão destruindo a gente, vão ferrando com a mente da gente ao longo dos anos? Entendem que o que eu tenho contra a religião não é algo gratuito, não tem a ver com política, não tem a ver com pautas, tem a ver com as etapas da minha vida que eu perdi, tem a ver com uma vida inteira me sentindo aprisionado por medo, culpa, tem a ver com a falsa promessa de uma inalcançável vida perfeita, uma inexistente vida perfeita. E eu prometo que de hoje em diante eu vou dedicar todo o resto da minha vida pra lutar contra isso, na esperança de que talvez pessoas que se encontram nessa condição enxerguem, se livrem dessa cegueira a tempo de não perderem a vida que eu perdi. Eu nunca mais vou ficar calado contra esse sistema destruidor. Essa é uma promessa. E você que se identifica com essa situação, cara, você tem todo o meu apoio, se liberta, cara. E se você conhece alguém que se encontra nessa condição, se você conhece alguém que relata coisas parecidas com essas que eu citei nesse vídeo, compartilha esse vídeo, né? Mostra esse vídeo pro seu amigo. Vamos fazer esse vídeo espalhar, vamos fazer as pessoas terem esse conhecimento. E quem sabe isso aqui sirva de alerta pra alguém, quem sabe esse vídeo traga algo de positivo pra alguém. Bom, galera, é isso. Essa foi minha história, né? Um grande desabafo. Eu demorei alguns dias pra conseguir organizar esse roteiro. É um assunto muito delicado, né? Teve alguns gatilhos aqui pra mim, mas ok, eu acho que é necessário passar essa mensagem. E é isso, né? Comenta aí o que você achou. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Eu fui, valeu!